Bom dia. Naís acaba com a nossa carreira de palestrante aqui depois dessa fala, não é mesmo? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Segundo dia de Corporate Mental Health Week. Ontem a gente fez um evento que foi, acho que no mínimo, sensacional. A gente teve abertura ali comigo e com o Everton, falando de um pouco de número, de histórias. A gente conversou, né, tive a honra de conversar com Juliano Otta e com Caio Nalines Magalu, falando um pouco de sustentabilidade produtiva, serenidade, equilíbrio, a importância do cuidado de saúde mental com os colaboradores. À tarde, a gente teve ali Simone e Marcelo falando do impacto, né, que a gente tem quando a gente cuida da saúde mental do time, quando a gente tem práticas de bem-estar nas políticas e na capacidade da empresa de ser atrativa, de reter talentos, de produzir mais resultados. Acho que uma coisa muito importante que os dois falaram foi o quanto é importante o walk the talk, o quanto é importante você entregar aquilo que você vende. Não adianta ter uma política lá de benefícios se no dia a dia a empresa não consegue viver uma cultura de saúde mental. A gente teve bate-papo do Fábio com a doutora Juliana do Banco do Brasil, trazendo ali os cases e por que, né, o Banco do Brasil escolheu a Vitude como uma empresa confiável para cuidar do seu programa de saúde mental. E a gente fechou o dia com uma fala incrível, de fato, do Gustavo Glasser, que deu um show, uma aula de resiliência e mostrou como as adversidades e as dificuldades que a gente vive podem nos ajudar a amadurecer, a crescer e a transformar o mundo ao nosso redor. E a gente começou hoje com uma fala para lá de especial da Isa, nossa CFO, e que, para mim, é uma fala muito marcante, muito poderosa. Eu, a vida inteira, além de engenheira civil, sempre trabalhei em ambientes muito machistas e muito masculinos. Na faculdade de engenharia, tive poucas colegas mulheres e, durante minha carreira corporativa como executiva, nunca tive uma líder mulher sequer. Nunca tive pares mulheres. Eu era, em geral, a única mulher ali no meio executivo. E eu acho que uma coisa sempre ficou muito presente em mim. A única chance que eu ia ter de fazer diferente seria na minha empresa. E eu acho que agora eu me sinto feliz e realizada de poder ver que a gente tem aqui uma equipe um pouco mais diversa, mais equilibrada, onde a gente tem mulheres e homens em posições de liderança. E isso faz a diferença para a gente ter, de fato, pontos de vista e assuntos importantes aqui. E isso, com certeza, ajuda a promover uma série de coisas, não só resultados, mas também criar uma cultura de cuidado e um olhar muito especial. E hoje, né, para começar esse dia, segundo dia de Corporate Mental Health Week, eu estou aqui com Fábio Camilo, Head de Psicologia da Vitude, meu parceiro aqui, né, não só colega de trabalho, mas também sócio, amigo, parceiro de vários momentos, não só de trabalho, mas também de vida e momentos de bem-estar. A gente vai falar sobre um tema super importante, que é a segurança científica, e por que é tão importante a gente falar de credibilidade técnica. Falei um pouquinho disso ontem, mas a gente vai debater essa pauta. Mas antes de eu passar a palavra para ele, queria agradecer os nossos patrocinadores. Esse evento não ia acontecer, né, se a gente não tivesse o apoio de Creditas, iFood Benefícios, Vetor Editora, Pipo Saúde. Nossa cobertura aqui já tem, inclusive, matéria no ar falando do que aconteceu no dia de ontem, né, que é a Líder Inc., que está fazendo, o nosso media partner, fazendo a cobertura do evento, e o pessoal da Mind Self, né, na figura do Alê, que cuida com tanto carinho do nosso time, que cuida com tanto carinho da nossa equipe, apoiando aí a meditação que os Vituders têm à sua disposição como um dos benefícios aqui de cuidado. E, para a gente começar, Fábio Camilo, super gostoso estar aqui com você. A gente sempre divide palco em alguns momentos, principalmente em clientes. E eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é o Fábio Camilo? Bom dia, Tati. Bom dia a todos. Estou super feliz de estar aqui com você, dividindo esse momento. Adoraria ver o auditório aqui cheio. Espero que ano que vem a gente consiga fazer isso, mas estou bastante feliz com a repercussão que a gente está tendo aqui e com tudo que eu tenho aprendido. Eu acho que, acima de tudo, isso tem sido muito valoroso.
Quem sou eu? Eu sou psicólogo formado desde 2006 e diria que um apaixonado por aprender. Acho que isso é o que mais me define. Alguns me chamam de louco do EAD atualmente, porque fazer cursos e aprender coisas novas para mim é prazer, não é uma obrigação. Tenho mestrado na área de psicologia, com ênfase em avaliação psicológica, e fiz doutorado em psicologia da saúde, no qual eu desenvolvi uma escala de avaliação da ansiedade, que em breve eu pretendo que esteja disponível para utilizarmos. Profissionalmente, eu tive uma carreira que, logo após a faculdade, se iniciou ali paralelamente na academia, onde eu consegui ministrar aula em diversos parceiros e pessoas que me apoiaram. E trabalhei na Vetor Editora, um dos nossos patrocinadores aqui, e também a investidora anjo da Vitude. E foi a partir desse contato da Vetor com a Vitude que eu me perguntei: quem é essa engenheira se metendo aqui na área de psicologia? O que ela está querendo, criando uma startup, um consultório online? Ainda existiam coisas ali acerca de legislação a serem trabalhadas. E essa curiosidade me levou a, digamos, iniciar uma paquera, que virou um namoro, que virou um casamento de 2 anos, no qual eu me sinto muito feliz hoje em ser o head de psicologia da Vitude e de ter oportunidades como essa que a gente está tendo nesses 2 dias, mas que fazem parte da minha rotina. E acho que uma das coisas que me fez acreditar na Vitude, acima de tudo, foi essa questão da preocupação com o que a gente oferece, essa questão da credibilidade científica, de todo esse cuidado. E eu acho que ninguém melhor do que você, Tati, para falar para a gente por que isso está no DNA da Vitude, como que essa preocupação científica faz parte do surgimento da Vitude. Você ficou bravo, né, da engenheira estar trabalhando com psicologia. Eu falei, quem é essa pessoa se metendo aqui na nossa área? Eu acho que é um ponto importante. Sabe que várias vezes me questionaram por que você está trabalhando com psicologia, por que você está empreendendo nessa área, você não conhece nada, você é engenheira. E ontem, até na minha fala com o Everton, eu comentei, antes de ser uma engenheira, eu sou uma paciente que tive depressão e que passei por alguns desafios muito relevantes. E eu acho que uma coisa importante, assim, que eu me lembro muito da época que eu estive adoecida era muito difícil, primeiro, falar do assunto. Eu mesma tive dificuldade de falar, de assumir, de ter noção ali de que estava passando por uma dificuldade. Eu acho que eu carreguei durante muito tempo o que muita gente vive, que é a sensação de eu preciso dar conta de tudo, talvez esse negócio de terapia não seja para mim. E quando eu decidi que, de fato, eu precisava de ajuda, e quando eu resolvi procurar, né, o sistema que eu tinha ao meu redor e o que eu tinha à disposição, naquela época, era o plano de saúde. A primeira coisa que me veio à cabeça é: vou procurar um psicólogo ali no catálogo. E eu acho que o primeiro ponto foi a experiência com aquilo, né? Eu procurava um psicólogo só olhando o nome, endereço, telefone. Eu não sabia onde ele tinha estudado, qual era a formação, qual era a experiência, se ele sabia como lidar com a minha situação. E, na minha história, né, eu acho que tem uma passagem muito interessante, que eu tive contato com alguns profissionais que não conseguiram me entender e não conseguiram me ajudar. Eu não consegui criar vínculo com aqueles profissionais. E eu acabei entendendo que tem um modelo ali, né, que contribui para que isso seja mais recorrente. Quando a gente olha para o próprio modelo de operação de saúde, quando a gente olha o modelo dos planos de saúde atuais, a gente vê que é um modelo onde a gente joga contra o profissional de psicologia, porque a gente remunera muito mal, né? A gente vai olhar uma operadora de saúde, em geral, paga R$20, R$25 por uma sessão de um psicólogo, e com isso eles têm dificuldades de atrair os melhores, os bons profissionais, os mais capacitados. Normalmente, o plano de saúde acaba sendo a porta de entrada para alguém que está saindo da faculdade, que precisa formar a carteira. Mas ainda são profissionais que não têm aquela experiência clínica, não estão preparados para o manejo, principalmente de quadros tão complexos e difíceis como é a depressão. A gente precisa ter, para acolher uma pessoa que está sofrendo com depressão, profissionais que tenham experiência. Né? Você falou aqui, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu sou louco do EAD. Se a gente está falando de tratar uma doença complexa, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de manejo. E eu acho que foi dessa experiência de ter passado, de ter tido contato com profissionais que não eram tão experientes e por ter piorado o meu quadro de adoecimento ao invés de melhorar, que eu fiquei com essa sensação, poxa,
como é que isso pode ser diferente? O que a gente pode fazer de diferente? Para onde a gente está olhando e como é que a gente soluciona esse problema? E acho que foi a partir daí que a gente começou a pensar a Vitude como uma empresa que precisava se posicionar como qualidade. A gente precisava entregar uma solução que, de fato, impactasse positivamente a vida das pessoas. E eu sempre digo que terapia é um dos processos mais transformadores pelo qual eu passei na vida. Eu já tenho quase 10 anos, o meu quadro de depressão foi em 2012, eu comecei terapia em maio de 2012, então, completando uma década daqui a alguns meses. Terapia é o processo mais transformador que existe na vida de qualquer pessoa. Quem não experimentou ainda, eu convido a experimentar, mas ele só é transformador se ele for conduzido por um profissional qualificado. Porque quando a gente pensa em psicoterapia, a gente está pensando em escuta qualificada. Não é o amigo, não é a família, não é o colega de boteco. Isso é legal também, você pode ter tudo isso, mas quando a gente precisa de um acompanhamento especializado, a gente precisa, de fato, ser acompanhado por um profissional que entenda o que está fazendo, que saiba escutar, que esteja preparado para essa escuta qualificada. Eu acho que foi daí que surgiu essa coisa da segurança científica, que saiu acho que o termo que a gente usa muito aqui, que é credibilidade técnica. Porque se eu vou cuidar de uma pessoa que precisa de um olhar amplo, eu preciso ter bons profissionais. E aí, Fábio, eu me pergunto, por que você, com toda essa tua bagagem, veio se juntar e como é que você enxergou que teu propósito de vida estava alinhado com a gente? Bacana. Eu acho que tem muita coisa na sua fala, Tati, que daria para a gente abrir diversas nuances aqui, né, para conversar a respeito. E acho que uma delas é que, antes de responder diretamente o que você trouxe, é que ser psicólogo é um investimento constante. Quando a gente trabalha com saúde mental, a gente precisa se atualizar o tempo inteiro, e se atualizar, muitas vezes, tem um custo. E, para isso, é óbvio que, quanto melhor remunerados nós formos, mais a gente vai conseguir investir. Então, acho que uma das coisas bastante importantes do seu discurso uma luta que a gente tem há muito tempo de valorização da categoria de psicólogos. Então, acho que esse seria o primeiro ponto para dizer o porquê eu vim para cá. Foi por, primeiro, ter feito um teste como psicólogo da plataforma, ter visto a dinâmica, a forma como as comunicações são feitas, a maneira como a gente trata os nossos parceiros, porque a Vitude não existiria sem os pacientes e sem os psicólogos, né? Essa é a nossa ideia. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é a liberdade de criar uma área que, por mais que faça entregas para empresas parceiras, nunca teve um cunho comercial, mas sim um cunho de preocupação com o que a gente está entregando. Sim. Então, acho que poder trabalhar com a quantidade de empresas que a gente trabalha e fazendo a quantidade de ações que a gente sabe que tem impacto na vida de milhares de pessoas. A gente já fez juntos palestra para 2.600 pessoas online e com mais de 200 perguntas, por exemplo. E isso, com certeza, faz toda a diferença na vida de alguém. E saber que a gente pode, todo dia, deixar uma palavra ou impactar de alguma forma positiva a vida das pessoas, acho que é um dos principais motivos de eu ter vindo para a Vitude. E que me faz ter o privilégio de trabalhar numa área com outras duas pessoas, o Lucas e o Renan, que são também pessoas sempre dispostas e abertas a aprender e entregar o que a gente tem hoje feito, principalmente, que é participar da criação e desenvolvimento de projetos de bem-estar e saúde mental ou emocional nas empresas, seja tanto no início do projeto, quanto no desenvolvimento e na inserção de ações da psicologia em ações que já existam, como foi dito ontem, por exemplo, no caso do Programa de Saúde Mental do Banco do Brasil, além de outras entregas que nossa área faz, como palestras para públicos diversos, e normalmente no ambiente organizacional, às vezes algumas parcerias sociais também que nos agradam muito, processos de assessments, porque sem dados a gente não entende as pessoas, fica no achismo, e acho que isso vai ao encontro do nosso tema de hoje, que é essa questão do quanto a gente busca dados que confirmem, que tragam um diagnóstico da empresa, da saúde mental das pessoas, e sempre acho que com um aspecto muito importante,
que é focando o processo saúde e doença, e não só a doença. Você mesma trouxe ontem a questão de, quando a gente fala em saúde mental, muitas vezes as pessoas pensam em transtorno mental, em doença, e não na saúde. E acho que esse é um dos aspectos que a gente tem. Então, nós temos muitos workshops e trabalhos, especialmente com líderes, que é um público que tem toda a carga e a cobrança inerente à questão da gestão e que se viu diante de um cenário que afetou a todos. Eu gosto de trazer que não importa seu CEP, não importa a sua idade, não importa seu gênero, todo mundo sofreu e está ainda tendo necessidades de adaptações com essa pandemia. E nós desenvolvemos muitos trabalhos também com liderança, com gestão, no sentido de ajudar essas pessoas a conseguirem cuidar dos seus times como seres humanos e também entender, o Mark trouxe ontem na fala dele, a questão da vulnerabilidade, de que eu sou líder, mas eu também posso ser vulnerável, eu também tenho as minhas dores, eu também tenho as minhas dificuldades. E é nessa atuação que eu acho que eu consigo trazer todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira e, ao mesmo tempo, beneficiar as pessoas por meio das ações que a gente realiza aqui. Então, eu sempre digo que não eu ganho para fazer aquilo que eu gosto, e acho que isso é uma das coisas mais importantes e que mais me faz bem ter conquistado na vida. E tem uma coisa muito importante que você fala, Fábio, que eu acho que está muito em linha com o que a gente pensa, e principalmente pelo core da virtude de tecnologia. A gente tem o feeling, né? Eu trouxe ali, tem um insight que ajudou a criar a empresa, tem a experiência minha enquanto paciente que foi importante, mas a gente não conseguiria fazer isso num negócio se a gente não usasse dados. Então, quando a gente fala assim, poxa, para eu ter um bom manejo para atender bem um paciente, eu preciso de psicólogos experientes, mas isso é só um feeling, isso é um insight, o que é? E alguns anos atrás a gente criou uma ferramenta chamada Vitude Match, e o Vitude Match nasceu, já tem quase 2 anos no ar, ele nasceu de muito estudo, foram quase 4 anos de observação, onde a gente pegava todos os dados de consultas e a gente comparava pacientes e psicólogos e a gente olhava ali como é que tinha sido aquela relação. E com isso a gente conseguia entender o que existia de comum quando um paciente, de fato, conseguia ir num profissional e ele entendia que ele estava melhorando e, em algum momento, ele tinha alta. E a gente foi observando as duplas. E a gente percebia que o fator comum nos cases de sucesso era sempre o psicólogo. Então, era muito interessante. Às vezes, a gente tinha um determinado profissional de psicologia que podia ir um paciente jovem ou um paciente velho. Então, podia ter uma pessoa de 18 anos, uma de 60, um homem, uma mulher, de diversas regiões, às vezes morando no Brasil ou morando fora. Mas todos os profissionais, todos os pacientes que passavam com aquele determinado profissional saíam de lá satisfeitos, felizes, dizendo que tinham melhorado aquela demanda que os tinham trazido até o consultório. E a gente falou, então o ponto comum está no profissional. O que esse profissional, que todo mundo que passa com ele e diz que está bom, tem? E aí a gente começou a observar uma série de coisas. Esses profissionais tinham algum tempo de formado, a maioria tinha mais de 10 anos de formado, o que mostra que a experiência clínica, o que mostra que o tempo de carreira tem um impacto na qualidade da entrega, na forma do manejo. Tinha ali uma questão desses profissionais terem não só a graduação, mas especialização, muitas vezes mestrado e doutorado. Então, a bagagem acadêmica que esses profissionais aportavam para o processo terapêutico também tinha um impacto na satisfação desse paciente, na qualidade que era entregue. E a gente olhava ali que tinha uma série de outros fatores. Se esse profissional já tinha atendido online por muito tempo, se ele vinha de uma experiência clínica de muito tempo, porque o Fábio pode me ajudar nessa fala, é muito comum que o profissional de psicologia não comece no mercado pela área clínica, por mais que seja essa a tua paixão. A clínica é muito difícil de se manter financeiramente e muita gente acaba indo para o RH, para a área de saúde, para hospitais, para concursos públicos, porque é a forma de começar a carreira. E às vezes, quando eles estão um pouco mais estáveis, que conseguem poupar um dinheiro e até investir na área clínica, eles começam a fazer essa migração. Então, às vezes, é comum você ver um profissional que tem 10, 15 anos de formado em psicologia, mas que não tem nenhum ano de experiência clínica. Então, a gente começou a observar que isso também era importante, não somente a data
né, que a pessoa tinha se graduado, mas quanto tempo ela tinha de manejo clínico. Isso fez com que a gente criasse essa ferramenta de inteligência artificial, que nos ajuda nas duas pontas. Hoje a gente consegue ajudar um paciente a escolher o melhor psicólogo de acordo com a demanda dele, e a gente consegue usar um score na entrada, né? Quando o profissional se credencia, ele pede o credenciamento na Vitude, o sistema automaticamente atribui um score, e a gente convida somente 3% dos psicólogos que se inscrevem na Vitude para eles passarem num processo de entrevista e depois, sim, se credenciarem ou não. Então, acho que um ponto importante a gente tem um crivo muito rigoroso aqui, a gente tem um processo de curadoria que é baseado em tecnologia, que é baseado em dados, com o objetivo de garantir que a gente consiga entregar para as pessoas que chegam na Vitude precisando de um psicólogo, querendo começar um processo psicoterapêutico, que elas encontrem um profissional bem formado, experiente, que saiba fazer o manejo clínico correto, com a garantia de que esse profissional passou por esse sistema, né, de credenciamento super curado, que ele passou por um processo de entrevista que, inclusive, é conduzido pelo teu time, e que, depois de entrar, não é simplesmente entrou, está tudo bem. Ele vai passar por treinamento, reciclagem, avaliações, para a gente garantir que, dentro de casa, a gente tenha a melhor rede de psicólogos do país. Então, isso faz muita diferença, porque isso é segurança científica, isso é credibilidade técnica. E é essa autoridade que faz com que empresas como o Banco do Brasil, por exemplo, falem, como a Juliana falou ontem, né? Poxa, a gente avaliou a Vitude e viu que era a empresa que estava mais preparada para atender as necessidades do banco. Então, acho que isso me enche de orgulho, porque isso veio de muito estudo, faz parte de todo o trabalho da nossa equipe de tecnologia, de engenharia, de produto, da equipe de marketing, mas, de fato, que todo mundo vive essa cultura do quão importante é a excelência clínica, a qualidade, a autoridade, quando a gente está falando de psicologia. Porque a gente está falando da cabeça, né? Não dá para a gente entregar o que a gente tem de mais precioso na mão de alguém que não está pronto para cuidar. Eu acho que essa sua fala, Tati, reflete muito uma das vantagens de atuar numa health tech. A gente ficou muito claro na sua fala a questão da relação entre tecnologia e pessoas e saúde. E a gente não pode esquecer que é esse o modelo que faz a Vitude se sustentar enquanto empresa. Promover um consultório online, que é totalmente aí tecnológico, que sempre passa por melhorias, mas a gente precisa de bons profissionais para usar esse consultório. E aqui eu acho que é muito importante também a gente trazer o quanto o grupo de psicólogos que nós temos é engajado. É muito interessante para mim ter um grupo de WhatsApp, por exemplo, onde você percebe profissionais pedindo apoio a especialistas para atender um determinado caso que ele percebe que não é a especialidade dele ou que ele não conseguiria atender tão adequadamente. E eu acho que um dos aspectos que traz essa credibilidade é eu, enquanto profissional, ter um conhecimento, ter uma especialização na área na qual eu digo que eu atuo. No meu caso, eu gosto das terapias cognitivo-comportamentais, que eu sei que você tem suas questões a respeito, já passou por elas e não necessariamente é a sua preferida, mas eu gosto de terapia do esquema, é aquilo com que eu me identifico. E eu acho que eu percebo nos profissionais que fazem parte da Vitude, de uma forma geral, essa coerência em entender também os seus limites de atuação. Quantas vezes a gente percebe as pessoas compartilhando cursos, trocando materiais, quantos eventos nós fazemos para psicólogos e a gente tem ali toda uma preocupação de pessoas que falam: eu não consegui desmarcar uma consulta no horário da palestra, será que vocês não conseguem gravar para eu assistir depois? E comentam. Quantos comentários a gente recebe de melhorias de atuação dos nossos profissionais, mas acho que sempre mantendo essa ideia de tecnologia e da humanidade. Então, a gente tem um processo que foi muito bem estabelecido por inteligência artificial, e que é pioneiro. Eu acho que, evidentemente, nenhuma outra empresa no Brasil tem esse tipo de processo. Isso já foi até motivo de algumas matérias por aí que a gente participou. Mas a gente tem um fator humano também, porque, no fim do dia, a gente lida com pessoas. O psicólogo, para nós, é um psicólogo, mas é uma pessoa. O paciente, para nós, é um paciente, mas
é uma pessoa, e acho que intermediar essa relação e ter todo um cuidado com como se dá essa relação faz parte também dessa coerência e dessa credibilidade que a gente busca no aspecto científico. E eu acho que vai mais além do que isso, porque casa com tudo que a gente ouviu ontem, casa com a conversa da Isa e casa com o que a gente acredita que é cultura. O que faz a diferença, já dizia Drucker, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, assim, o que faz a diferença? Essa, de fato, a gente acredita que, para fazer um negócio acontecer, precisa ter profissionais muito capacitados para entregar. A gente está falando de um serviço que é muito sensível, gente. Eu não sei se todo mundo sabe. Escuta qualificada é algo que demanda investimento de tempo, demanda atenção, demanda presença. Aquele profissional está ali, dedicado a ouvir a pessoa. Então, eu preciso ter o melhor ouvido ali qualificado. Eu preciso ter o profissional preparado para aquilo. Então, eu diria que o nosso sucesso hoje está todo ancorado na crença que a gente tem de fato e na cultura que a gente tem de qualidade. Eu gosto de pensar, a gente fala, virtude é psicologia de ponta no ambiente corporativo. É isso, sabe? É pensar que, se eu quero ter uma boa entrega de um serviço, eu preciso ter um profissional que, de fato, esteja sempre se atualizando, sempre atento ao que tem de inovação no mercado, que ele esteja fazendo terapia, que ele esteja fazendo supervisão, que ele discuta os casos mais críticos com outros colegas de trabalho. Isso é extremamente relevante quando a gente pensa no cuidado com a cabeça. É a parte do corpo mais importante que a gente tem. Se a gente não cuidar bem da cabeça, vamos cuidar do quê? E aí eu acho que tem uma série de fatores importantes que a gente precisa ter em mente, que a gente tem um propósito aqui na Vitude, que é o de democratizar o acesso a serviços de saúde mental. E quando a gente olhava a equação lá no começo, era um marketplace que conectava pessoas que queriam fazer terapia a psicólogos. A gente olha para a população brasileira e a gente tem mais de 100 milhões de pessoas que ganham um salário mínimo. A terapia nunca vai ser prioridade, porque vai disputar com o prato de comida na mesa. Como que a gente resolve essa equação se eu tenho 60 milhões de pessoas doentes? E essas pessoas precisam de tratamento, elas precisam de acesso, elas precisam chegar no consultório de psicologia. Por outro lado, a gente tem um sistema de saúde que não oferece. O sistema público hoje não é capaz de dar conta de atender a parte psicológica, essas demandas que a gente existe. E foi pensando no modelo corporativo, poxa, tem um outro player, tem um outro stakeholder aqui muito importante que sofre quando alguém está doente, que é a empresa. Porque, quando eu tenho colaboradores doentes, custa. Se eu tenho afastamento, se eu tenho turnover, se eu tenho problemas de desengajamento. Ontem, o próprio Juliano e o Caio trouxeram, alguém perguntou para eles da plateia o que eram os indicadores que eles mediam. Absenteísmo é um indicador. Pesquisa de clima é um indicador. As pesquisas pulso são indicadores. Se a gente tem pessoas que não estão bem, elas não vão entregar o seu melhor, elas não vão conseguir criar, elas não vão conseguir produzir, porque, quando a gente está doente, a gente fica disfuncional. Esse é o termo técnico que a gente sabe. É a pessoa que perde a sua capacidade de funcionar corretamente ou funcionar adequadamente. Então, eu vou tendo perdas cognitivas, declínios. Quem aí nunca teve um esquecimento, não se atrapalhou, não procrastinou alguma coisa? Isso já é reflexo, às vezes, de um cansaço, de um estresse crônico, de um início de um quadro de ansiedade. Então, para a gente conseguir lidar, fazer manejo correto e trazer resultado efetivo, a gente precisa ter os melhores profissionais. E aqui eu deixo sempre um convite, e é aí que está a nossa proposta de valor. Não pode ser reduzindo o preço que o profissional paga. Precisa ser encontrando alguém que valorize esse profissional e entendendo que aquilo é investimento. Enquanto eu tenho empresas que estão ali entendendo que cuidar daquele colaborador traz um retorno financeiro importante, traz uma margem, aumenta a sustentabilidade do negócio, aumenta a perenidade, a gente consegue resolver essa equação. Porque eu tenho uma empresa valorizando um serviço que é super crucial para a população, para a sociedade, e a gente tem todos os players ganhando. Eu tenho a empresa que ganha com um funcionário mais saudável, eu tenho o colaborador que passa a ter acesso a um serviço sem ter que desembolsar dinheiro para fazer aquela consulta, e eu tenho um profissional de psicologia que recebe o valor justo pela sua consulta e que consegue se manter atualizado, estudando, fazendo supervisão, fazendo terapia e entregando o que ele tem de melhor, que é a prática clínica dele. Eu acho que, basicamente, trazendo até para o tema do nosso evento desse ano, que é bem-estar emocional e produtividade, a gente não pode esquecer que quem produz
são pessoas. Então, eu sempre converso com algumas organizações e, às vezes, a queixa para mim é estamos com problema de produtividade, a produtividade diminuiu. E eu digo, o problema não é a queda de produtividade, o problema são as pessoas que não estão conseguindo produzir e que, muitas vezes, podem estar adoecidas, e esse é o motivo que leva a produtividade a não ser aquela esperada. E aí, do ponto de vista dessa preocupação científica que a gente tem, eu acho que um dos trabalhos mais importantes de se fazer é você identificar por meio de dados, não só quando a gente se preocupa com isso do ponto de vista do profissional que a gente traz para ser parceiro da Vitude, mas também quando a gente vai levar algo ao nosso cliente, isso não é baseado em achismo. Então, a gente busca sempre fazer pesquisas, fazer levantamento de dados, tratar esses dados estatisticamente, comparar tudo isso que a gente faz com outras empresas e, assim, fornecer sempre, que eu acho que é o maior cuidado que a gente sempre tem, é que os nossos clientes, que são parceiros, e muitos viram, inclusive, amigos também, e a gente passa a ter trocas super positivas, tem uma preocupação essencial que eu acho que é muito importante a gente frisar quando a gente fala de saúde mental, que não é a preocupação em descobrir quem está adoecido e punir essa pessoa. E esse é um medo que a gente percebe que muitas pessoas enfrentam. Como que eu vou falar para o meu gestor que eu estou com depressão e não consigo ter a disposição ou o ânimo que eu gostaria de ter para trabalhar? Como que eu vou trabalhar com essa pressão constante que eu não estou conseguindo lidar e me impede de dormir adequadamente, me traz problemas com alimentação e uma série de coisas. E eu sinto que nos nossos clientes a gente tem uma preocupação genuína, que é identificar como essas pessoas estão para fazer algo por elas e fazer isso por meio de pesquisas, de dados, de números, mas nunca esquecendo que esses números representam pessoas e que 1% que a gente tem ali de dado que mostre um adoecimento é alguém em sofrimento, e esse alguém é preocupante para nós. E é super importante, né? Eu acho que a gente ouviu ontem vários clientes nossos trazendo comentário. A gente precisa falar do assunto. E a gente precisa, enquanto líderes, eu penso enquanto CEO de uma empresa e convido várias lideranças a refletir sobre isso, a gente precisa ser exemplo. A gente precisa falar mais abertamente e falar, poxa, eu sofri. Ontem eu achei muito legal quando o Juliano Otta falou assim, eu tive depressão. Eu faço terapia há 20 anos. Quando a gente se coloca numa posição vulnerável, eu acho que a gente impacta mais e as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Quando a Isa fala, poxa, eu vou desligar a câmera porque eu vou amamentar, é a gente não se sentir constrangido de estar num lugar e falar abertamente coisas do nosso dia a dia. Então, acho que isso é super importante. E, Fábio, a gente está caminhando para o final e tem aqui algumas perguntas, né? Tem uma pessoa que é sua fã na plateia, e ela está perguntando, é a Camila Gonçalves. Camila, tudo ela bem? está perguntando sobre livros, indicações suas de livros sobre comunicação. Ela tem uma pergunta, que ela adora o livro Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta, se você tem indicação de mais literatura sobre o tema. Eu, até trazendo para um dos valores da Vitude, eu gosto muito do empatia assertiva. Acho que ele traz para a gente uma forma de se pensar, a maneira que a gente pratica a empatia no mundo corporativo, e acho que tem coisas ali bem interessantes para a gente trazer. Gosto muito da comunicação não violenta e acho que isso é essencial hoje. Então, se a gente entender adequadamente o que o Marshall quer passar para nós com a ideia da comunicação não violenta, acho que é super importante. E, fugindo de uma literatura mais nesse sentido, tem um livro que eu acho que, para nós, da saúde também, pelo menos para mim, foi agradável de ler, que é o Talvez Você Precise Falar com Alguém. Sensacional. Então, eu acho que é uma leitura importante e necessária. E aí eu, para as mulheres, indico Indomável, que vai na mesma linha da gente pensar um pouco de como a gente se comunica e como a gente lê uma série de coisas. Fábio, mais uma. Cristiane Leite. Acham importante as áreas de saúde ocupacional terem algum tipo de treinamento para identificar, acolher
e direcionar os colaboradores? Acho que a Cristiane está infiltrada aqui. Eu diria primeiro, Cristiane, que antes do treinamento, essas pessoas precisam de acolhimento. Então, boa parte do trabalho que a gente conduz nas organizações, a primeira coisa que eu faço é perguntar nas reuniões com o time de RH ou com o time de saúde como que eles estão. Como que tem sido o dia a dia deles, como que eles estão do ponto de vista de saúde mental. Então, acho que a primeira coisa é entender que ninguém tem obrigação de saber lidar com outro ser humano em relação à saúde mental quando não foi preparado para isso. Mas a gente não pode perder a oportunidade, que eu acho que esse é um dos grandes aprendizados da pandemia, que é a oportunidade de, neste momento, tentar pensar, será que o meu papel não exige de mim um maior cuidado com o outro ser humano, ou um maior entendimento dessa pessoa? Então, eu diria que, pensando no meu trabalho em si, a primeira preocupação é como está o profissional de saúde, e a partir do momento que a gente cuide desse profissional, cuide dessa equipe, aí sim orientar, mas orientar uma pessoa que tenha sido cuidada primeiro, e não uma pessoa que esteja passando por dificuldades e ainda assim tenha que cuidar de outro. Eu acho super importante. Ontem a Simone, falou que você foi um super parceiro dela lá na Sky. E acho que a gente viveu momentos muito importantes no ano passado e também no ano retrasado, momentos difíceis, mas onde a gente precisou pela primeira vez repensar uma série de coisas, e a tua área foi a área responsável por criar uma série de workshops e treinamentos, seja o que ela comentou ontem, que foi o de acolhimento ao luto, que começou ali pelo time de RH, que estava se preparando para lidar com aquela situação, mas ela falou muito de um especificamente, que eu acho que vai em linha com essa pergunta, que é o cuidando de quem cuida. Queria que você falasse um minutinho o que é o Cuidando de Quem Cuida, como é que ele nasceu, como é que ele está sendo pensado. Sei que ele passou por uma reformulação agora e que tem muitas outras coisas sendo pensadas do ponto de vista de capacitação e formação de líderes. Queria que você falasse aí, a gente tem 5, 10 minutinhos para terminar, mas seria legal, porque as pessoas não conhecem. Então, a gente pergunta, nossa, a Vitude faz isso? E a gente fala, sim, a gente faz. Eu diria que o Cuidando de Quem Cuida é a minha menina dos olhos. É um projeto que começou justamente por essa identificação, quando a gente começou a perceber que a gente fazia reuniões com as pessoas, principalmente com os times de RH, especialmente ali no meio da pandemia, no meio do período mais difícil, e a gente percebia que aquelas pessoas estavam debilitadas, exaustas fisicamente, mentalmente. E aí surgiu a ideia, por que não fazer algo por essas pessoas? Por que não ajudá-las a ter o ferramental para conseguir cuidar de outras? E aí surgiu esse projeto que nós começamos com times de saúde, de RH, que basicamente a gente trabalha numa temática de trazer, inicialmente, uma desmistificação do conceito de empatia. Depois a gente entra em aspectos da escutativa, a gente trabalha com o entendimento da saúde mental, especialmente com foco em como identificar se alguém não está bem e o que eu posso fazer a respeito, como ajudar essa pessoa, que é uma das coisas que a gente percebe que, muitas vezes, a gestão e os times de RH mais têm dificuldade. Como me aproximo dessa pessoa, como eu mostro para ela que eu quero ajudá-la, e a gente finaliza trabalhando com a comunicação não violenta e tentando mostrar, trazer para os times de gestão ou de saúde como empregar tudo isso na sua própria vida, por meio da inteligência emocional e uma série de outras coisas, e como também, por meio desse conhecimento, conseguir contribuir com a saúde mental dos seus times. E, para mim, enquanto pessoa e profissional, tem trazido momentos emocionantes, quando você percebe pessoas ali dizendo que nunca haviam chorado na frente de outros na empresa e se emocionam ao trazer seu relato. Quando você percebe pessoas que têm uma posição estratégica, CEOs, etc., se abrindo, sendo vulnerável e dando esse espaço para as pessoas. E isso, para mim, tem sido super gratificante. Então, é um projeto que realmente me agrada muito, me deixa muito feliz e que eu acho que nasceu de uma necessidade do mercado, mas tem sido uma experiência prazerosa acima de tudo. Eu acho que tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa, nesses projetos. Eu tive a oportunidade de participar de alguns, de estar presente como ouvinte, às vezes até como palestrante, contando um pouco da minha história.
E eu percebo que quando eu falo, eu tive depressão e eu tive muita dificuldade, todo mundo olha, uau, nossa, ela teve depressão, mas ela está aqui sorrindo, falando. E para mim fica acho que uma reflexão para a gente pensar. Depressão é uma doença como qualquer outra, igual gripe, gente. A gente trata e a gente sai dela e a gente fica firme, sabe? A gente consegue fazer manejo, a gente consegue, de fato, endereçar aquilo que a gente precisa, fazer a gestão e seguir a vida. E isso só é possível se a gente tiver bons profissionais nos ajudando. Então, convido todo mundo a pensar e a refletir sobre saúde mental, não sobre doença mental. Então, toda vez que alguém falar trabalho com saúde mental, que a gente pense em pessoas felizes, sorrindo, pessoas que, de fato, consigam entregar seu máximo potencial, que consigam estar produtivas, curtindo suas famílias, dando atenção para os seus filhos, vivendo a vida, tirando férias. Acho que isso é saúde. A gente conseguir saber nossos limites, saber a hora que eu consigo esticar um pouquinho a corda e a hora que eu preciso parar, a hora que eu, de fato, preciso... Opa, deu aqui, né? Preciso interromper. E a gente, enquanto líder, precisa ser exemplo. Eu acho que esse é o meu convite para vocês. Fábio, eu queria te agradecer. Obrigada por esse painel. A gente vai estar junto o dia inteiro aqui. Acho que é sempre muito rico essa troca que a gente tem. Queria pedir para você deixar as tuas últimas palavras, o que você tem a dizer para o público que está assistindo o evento hoje, o que esperar desse dia. Já já a gente tem um painel com Grazi, do Grupo Boticário, e Carol, da Redpoint. A gente vai falar sobre ESG e como estruturas, né, como é que a estratégia de ESG casa com cuidado de saúde mental. E queria que você falasse um pouquinho mais do que nós vamos ver hoje e o que você tem de mensagem para os nossos ouvintes. Bacana. Aproveitando esses últimos momentos, eu quero dedicar essa nossa fala a todos os profissionais que estão cuidando de nós em todos os aspectos, desde este momento mais difícil e desafiador que a gente tem passado. Eu acho que isso é super importante. E eu acho que o que principalmente eu deixaria aqui como aspectos finais é a importância da gente entender que, no fim do dia, todo mundo é ser humano. Então, todo mundo é gente, todo mundo sofre, todo mundo tem medo, todo mundo tem angústia. Eu tive a oportunidade de realizar um trabalho com um grande banco, onde o CEO, antes de entregar o cargo, havia compartilhado um vídeo falando sobre o quanto ele sentia falta que as pessoas perguntassem a respeito da saúde mental dele. E eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta a qualquer um. Olhar para você de manhã e perceber que o seu bom dia foi diferente, perguntar: está tudo bem? Você quer conversar? Você está precisando de alguma coisa? E nunca com a esfera do julgamento, agora pegando aqui até um pouco do que a Camila trouxe, em relação à indicação de livro, mas com a esfera do acolhimento e do entendimento, porque a gente precisa entender que ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe ter depressão, ninguém escolhe estar ansioso, ninguém escolhe estar estressado. A gente reage ao mundo e cada um de nós reage de uma forma diferente. Alguns adoecem em aspectos físicos, outros em aspectos mentais, outros em ambos. Então, acho que, principalmente, o que eu acho que a gente precisa pensar é trabalhar mais a prevenção. A gente tem culturalmente uma questão muito pós-ventiva, e isso faz parte da nossa cultura. A gente deixa tudo para a última hora, a gente paga as coisas no último dia, e uma série de coisas. E acho que a gente precisa pensar em saúde como promoção, prevenção e pós-venção, e não só na pós-venção. E isso é parte também da saúde mental daqueles que trabalham com saúde. Então, a gente percebe que tem uma grande diferença o quanto eu, enquanto psicólogo, fazer a minha terapia também me faz bem e o quanto isso é necessário. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa primeira fala da manhã, dizer que a gente tem muita coisa boa ainda a vir pela frente, e queria também deixar aqui ao Gustavo, que encerrou a nossa tarde de ontem, o meu apreço pela fala dele,
porque realmente aquilo foi uma fala que impactou a minha vida no sentido pessoal. Todas as outras me trouxeram muito conhecimento, muito aprendizado, mas acho que aquele aspecto humano trouxe essa mistura que a gente busca, né? Que é ter todo o aspecto técnico, científico, mas também, acima de tudo, o aspecto humano. Fiquem conosco, encontro vocês mais tarde, também tem uma mesa hoje. Obrigado, Tati. De nada. Bom, gente, até daqui a pouquinho tem um painel incrível, começando já já sobre ESG. Né? A gente vai falar de como essas 3 letrinhas e saúde mental estão conectadas, com Grazi, do Grupo Boticário, e Carol, da Redpoint. Já já a gente se vê. Beijo. Todo mundo lida do seu jeito com os conflitos do dia a dia. Mas como melhorar a saúde mental do seu colaborador? Os cuidados com saúde mental estão entre os termos mais buscados dos últimos anos. Só em 2021, tivemos um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, há pouco conhecimento sobre o assunto. No mesmo ano, a busca por o que é terapia cresceu 84%. Uma pesquisa recente com colaboradores constatou que auxílio no cuidado com a saúde mental está no top 3 em benefícios almejados. A Vitude é referência em psicologia online e educação emocional. Possui solução completa e modular no diagnóstico de saúde mental e bem-estar. Plataforma tecnológica de psicoterapia, inteligência artificial, que conecta seu colaborador ao melhor profissional. Nossa missão é democratizar o acesso a serviço de saúde mental e educação emocional. Mais de 153 clientes corporativos atestando que o investimento no capital humano é o impulso que as empresas precisam para crescer de forma sustentável. A Vitude é a solução para você cuidar de quem cuida dos seus negócios. Sejam todos bem-vindos ao Corporate Mental Health Week 2022. Bem-estar emocional e produtividade. Pessoas como chave para o seu resultado.